E aí pessoal, tudo bem? Vou fazer mais um vídeo aqui hoje para o canal. Meu nome é Sérgio, para quem não me conhece, e eu vou aproveitar um acontecimento que teve aí nessa semana para adiantar um tema que eu trataria um pouco mais para frente, mas acabei vendo que a oportunidade é boa para falar a respeito, né? E eu vou falar hoje um pouco sobre o que é o comunismo. Nessa semana, uma atriz aí bastante conhecida, ela acabou dando um depoimento aí sobre a polarização atual, né, no Brasil, e ela usou um termo aí, uma frase que ficou muito conhecida aí essa semana, que viralizou de fato, tanto nas notícias quanto nos memes, né? Ela usou uma expressão de delírios comunistas da extrema esquerda. Então nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o que é de fato o comunismo, né? E seguindo a ideia do canal, eu vou falar um pouco sobre isso, colocando uma música, né, em questão aí, para ilustrar um pouquinho sobre o que eu vou falar, né? E a música que eu escolhi dessa vez foi a música Pan-Americana, que é uma música do Lobão, e eu escolhi essa música por dois motivos. Primeiro, não é muito fácil você encontrar uma música que fale sobre comunismo e socialismo, né, aqui no Brasil. Então, essa música, por mais que ela não fale diretamente no tema, ela trata de uma forma, digamos, ela tangencia esse tema de comunismo e socialismo, né? É uma música que, primeiro, o refrão dela remete ao Che Guevara, que foi um argentino que ajudou na Revolução Cubana, que transformou Cuba num país comunista, né? E ele falava uma frase que, na verdade, ninguém sabe se de fato ele falou essa frase, mas todo mundo conhece como se fosse dele, que hay que endurecer, pero sem perder la ternura jamás, né? Tem que endurecer sem perder nunca a ternura. E ele fala, o Lobão fala, ele cita, né, de certa forma essa frase no refrão da música Pan-Americana. Então já remete um pouco ao Che Guevara, que é uma personalidade aí de esquerda, né? E essa música também, um outro fator que eu escolhi ela, é porque a música cita vários conflitos existentes, ou que existiram, ou que ainda existem, na América Latina, tanto a América do Sul quanto a América Central, e muitos desses conflitos, de hoje em dia inclusive, ainda tem como raiz aquela polarização do mundo vivida na Guerra Fria, onde de um lado você tem Estados Unidos capitalista e do outro lado você tem a União Soviética socialista. Então muitos dos conflitos hoje existentes aqui na América e em outros continentes também ainda derivam desse período de polarização entre capitalismo e comunismo. E essa música cita, né, algumas questões aqui da América Latina, e algumas delas têm a raiz nessa polarização. E essa polarização entre capitalismo e comunismo, que aconteceu durante a Guerra Fria, que foi mais ou menos da década de 50, 60, 70 e fim da década de 80, quando acabou a União Soviética, acabou essa polarização, né? Foi um período de muitas ditaduras no mundo todo, né? Não só na América Latina. Todas as ditaduras da América Latina praticamente são desse período da Guerra Fria, que de fato você tinha ditaduras tanto de direita, patrocinadas pelos Estados Unidos, para não deixar o comunismo da União Soviética chegar, como foi o caso, né, Brasil e tantos outros aqui da América Latina, e você tinha também ditaduras de esquerda, que eram ditaduras que tinham de fato feito uma revolução comunista com a ajuda da União Soviética. Então o primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar nesse vídeo é a importância que tinha a União Soviética para fazer com que países se tornassem comunistas. A União Soviética era o país ali antagônico aos Estados Unidos e era um país que era uma potência, né? Então ela financiava mesmo revoluções ali. Agora, acho que a grande pergunta é, hoje em dia ainda é assim? E a resposta é não. No meu ponto de vista, não tem nenhum elemento hoje em dia na política internacional e mesmo na nacional que indique uma possibilidade de algum país, seja o Brasil ou outro, virar comunista, né? Em primeiro lugar, como a gente viu, existia uma potência
durante a Guerra Fria, chamada União Soviética, que financiava países aí que tinham grupos, né, que queriam o comunismo. E todos os países que se tornaram comunistas, direto ou indiretamente, tiveram suporte da União Soviética na época. Hoje a gente não tem mais União Soviética. Então, um dos pilares das revoluções comunistas, né, que já existiram, que era a União Soviética, não existe mais. Então, para vocês terem uma ideia, o último país que virou comunista no mundo foi Laos, que é um país lá na Ásia, que virou comunista em 1976, se eu não me engano. Ainda existiu a União Soviética, e a União Soviética ajudou eles ali a uma revolução comunista. E de 1976 para cá, nenhum outro país virou comunista e você não tem mais a União Soviética e creio que nenhum outro país vai virar. E aqui no Brasil a gente teve uma única tentativa aí, que se pode dizer de uma revolução comunista, que foi em 1935, durante o primeiro governo Vargas, que eu já falei aqui no canal sobre o primeiro governo Vargas e falei um pouco sobre a intentona comunista, vou deixar o card aqui em cima para vocês verem. E a única que o Brasil teve, tentativa de fato, foi em 1935, que foi abafada pelo Getúlio Vargas, isso já tem 86 anos atrás, a única tentativa do Brasil de implantar, né, de um grupo tentar implantar o comunismo. Então, para mim isso é uma coisa do passado, não existe mais probabilidade de um país virar comunista hoje em dia, e muito menos o Brasil, né? Não tem nem grupos tão grandes e numerosos que sejam favoráveis a isso. Agora, a frase, né, que essa atriz famosa acabou dizendo e que viralizou, eu acho que é uma frase que, na verdade, ela está na cabeça de muitas pessoas aqui no Brasil que não conhecem exatamente o conceito, né, o que é o comunismo, para poder dizer que o Brasil tem grupos ou um grupo grande favorável ao comunismo, né? Então eu acho que o que ela disse é uma preocupação real, né, que existe na cabeça de muitos brasileiros, mas é uma preocupação que não deveria existir e talvez só exista justamente por não saber exatamente do que se trata, né? Comunismo, socialismo. Então vamos falar um pouco sobre isso também. Primeiramente, eu procurei no dicionário, né? Isso você pode jogar aí no Google e você vai encontrar algumas definições do que é o comunismo. Entre aspas, tá? Abre aspas aqui. Doutrina econômica e social baseada no sistema de propriedade coletiva e na distribuição de renda conforme as necessidades individuais. Se você procurar outras definições de dicionário aí na internet, vocês vão ver que sempre tem a questão da ausência de propriedade privada, ou no caso aqui, como ele fala, propriedade coletiva, né? Então, para a gente começar a falar de comunismo e entender o que é o comunismo em um sistema comunista, obrigatoriamente tem que ser abolida a propriedade privada, né? Então, se não aboliu a propriedade privada, ou se não tentaram abolir a propriedade privada, quando no poder, então um grupo não pode ser chamado de comunista, né? Não existe um comunismo com propriedade privada. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é o mais fundamental deles para entender o que é o comunismo, né? E o socialismo seria uma etapa intermediária entre a transição do capitalismo para o comunismo. Você passa por um meio termo, que seria o socialismo, né? Que é um meio do caminho para o comunismo. Mas o comunismo em si, ele depende, né? Ele tem como característica fundamental a ausência de propriedade privada. Então, eu tenho uma má notícia. Tanto para quem acredita que o Brasil está ou esteve próximo de um comunismo, quanto para as pessoas e grupos realmente de extrema esquerda que gostariam do comunismo, que são grupos minoritários aqui no Brasil. A má notícia é que no Brasil nunca teve comunismo. E não tem nem sequer grupos e partidos organizados
o suficiente para um dia implantar o comunismo aqui no Brasil. E aí alguém pode falar, mas e o PCdoB, que é Partido Comunista do Brasil? De fato, se você olhar na descrição que o próprio partido faz, no site deles, eles comentam sim, né? Falam sobre uma sociedade igualitária, né? Socialista, não sei se eles usam o termo comunista ou socialista, mas existe um partido que tem no nome, né, comunismo. Mas aí a gente tem que entender primeiro duas coisas. Primeiro uma coisa e depois uma segunda. Primeiro que o Partido Comunista do Brasil é um partido pequeno, né, em comparação com outros que tem no Brasil. Então, é um partido que certamente não tem nenhuma pretensão de um dia fazer do Brasil um país comunista. Porque eles sabem que, primeiro, o comunismo nunca veio de eleição, né? Todos os países comunistas que já existiram ou existem, eles viraram comunistas com revolução, né? E revolução você precisa de um grande número de pessoas dispostas, né, a pegar em armas e tal. E o Brasil a gente não tem isso, e mesmo o PCdoB não tem uma militância expressiva que faria uma revolução. Então, assim, comunismo não vem por voto, pelo menos nunca veio, né? Nunca aconteceu por voto. Então, o Partido Comunista do Brasil ele tem o comunismo talvez como uma linha guia. E mesmo assim, você pode observar em diversos países do mundo, principalmente nos países europeus, muitos que já foram governados por partidos que tinham comunista ou socialista no nome. Então tem o Partido Comunista, tem na França, tem na Espanha, que aliás hoje o presidente espanhol é de um partido comunista, que tem aqui o nome dele, que é o Partido Socialista Operário Espanhol. O Uruguai já teve um comunista no poder, que é o Pepe Mujica, todo mundo conhece ele como um grande expoente aí da esquerda na América Latina. Você teve em Portugal, alguns anos recentes também, sob o governo de Partido Comunista Socialista, e nenhum deles virou comunista ou socialista e nem teve tentativa de abolir a propriedade privada, que é a condição fundamental para o comunismo. Então, hoje em dia, você falar de comunismo não é mais como era durante a Guerra Fria, décadas atrás. Não se trata mais de uma revolução, não se trata mais disso, né? Os partidos hoje que são identificados com a esquerda, eles são partidos, hoje em dia, muito mais reformadores do que revolucionários. E hoje em dia o que se teme da esquerda, quem não conhece tão bem o que é o comunismo, o socialismo, o que muitas pessoas temem da esquerda é justamente aquele comunismo de décadas atrás. O comunismo ele surgiu no final do século XIX, né, naquele contexto de revolução industrial, onde não havia lei trabalhista, então a pobreza aumentou assim, dramaticamente na Europa. Você também tem um acúmulo, né, de riqueza bastante grande durante a Revolução Industrial, condições de trabalho bastante degradantes dentro das fábricas. Então muitas pessoas se acidentavam, perdiam membros, inclusive crianças trabalhavam em maquinário pesado. Então foi nesse contexto que surgiu o comunismo, esse comunismo que todo mundo que não conhece tão bem teme, né? Surgiu nesse contexto, no século XIX, e tem como marco um livro, que na verdade na época não foi um livro, mas hoje é um livro chamado O Manifesto Comunista, do Karl Marx e do Engels. Esse é o marco do comunismo clássico, né? Então hoje, quando se fala de esquerda, partidos e grupos de esquerda, não são mais aqueles comunistas do passado, né? Aqueles comunistas que fizeram a Revolução Russa, aqueles comunistas que fizeram a Revolução Cubana e tantas outras por aí. As esquerdas hoje, elas não são só comunistas e socialistas. Aliás, os comunistas e socialistas são minoria, tanto no Brasil quanto nos demais países aí do mundo. O que se tem hoje na esquerda não é mais revolução, é sim reformas, né? E as pautas da esquerda hoje em dia, elas são pautas voltadas para o social, para o mundo do trabalho. Por exemplo,
melhorar as condições de trabalho, né, das pessoas, salários melhores, mais direitos trabalhistas para que as pessoas vivam melhor. Você tem também uma preocupação das esquerdas hoje com taxar mais quem tem mais dinheiro, taxar menos quem tem menos dinheiro, de distribuição melhor da renda, porque hoje a desigualdade de renda no mundo e no Brasil em específico é assim assustadora. Se vocês olharem dados de desigualdade, eu vou deixar link aqui embaixo, de uma organização chamada Oxfam, que pesquisa sobre desigualdade de renda no mundo todo e tem os dados do Brasil. A concentração de renda é assim, uma coisa absurda. Aqui no Brasil, então, você tem algumas dezenas de pessoas que têm a mesma renda que milhões de outros brasileiros, né? Então a esquerda também está buscando uma distribuição de renda um pouco mais equitativa, né? Mais equiparada um pouco. Isso não significa todos ganharem igual, significa simplesmente que a diferença, né, de renda entre um muito rico e alguém muito pobre não seja tão grande, né, que diminua um pouquinho. Então é isso também uma das pautas da esquerda hoje em dia. Moradia digna e fim da fome, né, que é uma coisa básica também. Então essas pautas hoje da esquerda, elas estão muito mais associadas a uma outra vertente política chamada de social-democracia. A social-democracia é uma política que ganhou muita força no fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, onde gerou o estado de bem-estar social, né? Que a gente brasileiro que vai para a Europa fica às vezes maravilhado com a qualidade de vida que eles têm, embora venha caindo nos últimos anos, últimas décadas, mas essa qualidade de vida que eles têm, esse investimento que o Estado faz para a qualidade de vida das pessoas, é uma política de social-democracia. Então, que são pautas aí sociais, principalmente econômicas, de distribuição de renda e tal. Então as esquerdas hoje em dia, elas estão muito mais para social-democracia do que para comunismo e socialismo de décadas atrás. Então eu fico pensando, né, o que estava na cabeça dessa atriz quando ela falou que ela não gosta dos delírios comunistas da extrema esquerda. Porque, na verdade, eu tenho certeza que o que está na cabeça dela, assim como está na cabeça de muitos brasileiros e de muitas pessoas aí pelo mundo, é ainda aquela associação entre esquerda e revolução, né? Esquerda e guerra, esquerda e abolição da propriedade privada, né? Então, assim, com certeza é isso que passava na cabeça dela. Porque isso é o que está no senso comum. Agora, é importante ela e todo mundo que tenha interesse em conhecer mais sobre o tema, perceber que há muita diferença do que é a esquerda hoje em dia e do que é a esquerda na época da Guerra Fria. Então, resumindo tudo isso daqui, se a gente for espremer aí, tirar só o caldo essencial, na dúvida é o seguinte: o político, o partido, ou seja quem for na política, tenta abolir a propriedade privada? Se tentar abolir a propriedade privada, há grande chance de ser um partido ou um político de fato comunista, né? Socialista, pode ser aí que se enquadraria nos delírios aí do comunismo, né? Da extrema esquerda. Agora, se um político, um partido não propõe, não tenta implementar a abolição da propriedade privada, já é um primeiro sinal que é equivocado chamar esse partido ou esses políticos de comunistas ou socialistas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e espero que eu consiga aí contribuir aí humildemente para o conhecimento aí de vocês. E é isso aí, um grande abraço.